Agora só para relaxar um pouquinho, fazer uma coisa mais fácil, eu queria falar sobre a operação de fecho e sobre os conjuntos fechados, usando bases de vizinhanças, né? Então, a princípio, um ponto A lá, ele está no fecho do conjunto D, quando toda vizinhança de A tiver interseção com D, né? Se a gente estiver usando uma base de vizinhanças para o ponto A, é a mesma condição, só que para a base de vizinhanças, porque se o conjunto pequeno tem interseção, o grande também vai ter, né? Então fica aí a mesma coisa, só que agora utilizando a base que de alguma forma nos foi dada, né? Ou a gente tem. Então se você tem uma base, você pode usar essa base para determinar se um ponto está ou não no fecho de um conjunto D, né? Assim está bem fácil, então eu queria aproveitar para dar uma complicadazinha. Vou introduzir uma nova notação, é o seguinte. Então olha só, dada uma família F qualquer de subconjuntos de X, eu vou usar essa notação aqui como se fosse uma restrição dessa família para falar das interseções dos elementos de F com esse conjunto D, certo? Então, quem que está aqui? Você pega um elemento de F, faz a interseção com D, são esses caras que estão aqui nessa restrição, certo? Eu quero usar isso daqui para falar do fecho lá em cima, né? Então, olha só, se todo V tem interseção com D, certo? Isso significa que o vazio não está nesse conjunto quando F é essa família V de A. Vou escrever. Olha aí, fica assim, o vazio não está nessa restrição das vizinhanças de A ao conjunto D, né? E da mesma forma, para uma base de vizinhanças aí qualquer do ponto A. É a mesma coisa, né? Então, para verificar se um ponto A está ou não no fecho de D, se você tem uma base de vizinhanças do ponto A, você faz a interseção com D de todos os elementos dessa base e vê se o vazio está lá dentro, né? Para matemática é fácil, faz interseção com todos, né? Se fosse tem infinitas pessoas lá dentro, mas faz com todos e vê se o vazio está lá, né? Bom, assim a gente pode falar de fecho usando essa coisa da restrição das vizinhanças, né? E aí então a gente pode falar de fechado também. Bom, um conjunto ele é fechado quando ele é igual ao próprio fecho, né? Eu quero dizer essa condição usando essa restrição para bases de vizinhanças, né? Então eu estou assumindo aqui que para cada ponto X no espaço a gente tem associado aí uma base de vizinhanças para esse ponto. Se você não tiver uma base de vizinhanças, pega todas, porque o conjunto das vizinhanças de um ponto forma uma base também, né? Certo? Bom, então olha só, dizer que X está no fecho é dizer isso daqui, olha, que a interseção de qualquer vizinhança ou qualquer vizinhança que está na base, que a interseção com F não é vazio, ou seja, o vazio não pertence a essa restrição ali, certo? Isso é dizer que está no fecho. E dizer que está em F é dizer que está em F mesmo, né? Agora, a gente sabe que o fecho de um conjunto sempre contém o conjunto, né? Então a parte não trivial é a outra inclusão, essa aqui, né? Essa inclusão aqui. Eu me arrependi um pouquinho de ter escrito nessa ordem. Eu devia ter botado F fecho aqui, F lá, né? Bom, tudo bem. E aí, aqui embaixo, fica assim, se esse cara é verdadeiro, quer dizer, se tiver no fecho, tem que estar em F, né? Certo? Fica assim. E a gente pode negar isso aqui, botar no sentido oposto. Eu acho que talvez seja mais interessante. Você quer verificar se um determinado conjunto é fechado, né? Pega um ponto X que não está em F. Se você pegar um ponto X que não está em F, vai ter que ter uma vizinhança desse ponto, que a interseção dele com F é vazio, ou seja, o vazio vai estar ali, né? Se tiver uma vizinhança que a interseção é vazio, vai ter um elemento da base
porque tem um cara que é menor ainda, que a interseção é vazio também, né? Certo? Então, esse é um jeito de dizer que o conjunto é fechado. Pega um cara que está fora e mostra que o vazio está sempre aqui, né? Lá na frente, a gente vai falar sobre compacidade, sobre espaços topológicos serem do tipo Hausdorff. E tem uma proposição lá que diz que todo compacto num espaço de Hausdorff é fechado. E eu vou fazer para vocês de duas maneiras a demonstração, e uma delas vai ser usando essa caracterização aqui. Então, só para relaxar, essa coisa aí com fechados, fechos e base de vizinhança.